Bom dia, bom sábado. É bom poder ver os vossos rostos, é bom poder ver cada um de vocês aqui presente esta manhã. E para darmos início a estes momentos da Escola Sabatina, vamos cantar o hino 105, A Terna Voz do Salvador. A todos que puderem, possam ajoelhar para orarmos. Querido bondoso Deus, graças te damos, bom Pai, por mais uma semana que nos concedeste de vida, saúde, trabalho. E agora também te agradeço, bom Pai, por nos teres trazido a tua Santa Casa para ouvirmos falar de Ti, Senhor, para nos achegarmos mais a Ti, Senhor. Neste momento, nós queremos te pedir que sejas com aqueles que ainda vêm pelo caminho, que os possas proteger e que sejas também, Senhor, com aqueles que estão desanimados, tanto fisicamente como espiritualmente, Senhor. Senhor, tu possas ser connosco, derrama o teu Santo Espírito sobre todos que vão intervir durante esta manhã. É tudo que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos, que Deus possa nos abençoar esta hora e a partir dos momentos que já se iniciaram possamos ter uma ligação direta, intransmissível com o nosso Deus e com o céu. Que os santos anjos honrem-se em sentar ao nosso lado e que juntos com eles possamos transbordar louvor, gratidão e culto de adoração ao nosso Deus. Queridos, a pequena reflexão que eu trago aqui esta manhã começou por um hino que eu tenho estado a escutar, que o título é precisamente Oração, e convidava os irmãos depois em casa, no YouTube, poderem pesquisar a música Oração do grupo Discípulos.
É uma música que diz muito com o nosso dia-a-dia de oração. A minha ação, a minha ligação com Deus individualmente. E é um hino que é daqueles hinos que não nos cansamos de pôr outra vez a repetir. Portanto, quase pomos ali 10 vezes a repetir e pomos mais uma porque gostamos tanto dessa música. E pronto, estou nessa fase com essa música. E quem está ao nosso lado tem que um bocadinho gramar com essa música, se não gostar tanto dela. Mas sobretudo essa letra, eu convidava os irmãos em casa a refletir. Eu queria que nós, como igreja, como grupo que aqui se encontra, pudéssemos ir um bocadinho para outro patamar. E vamos falar na mesma da oração, mas eu convidava os irmãos a poderem abrir as vossas Bíblias em 2 de Crónicas 7:14. Bem, este versículo não é novidade, já muitas músicas foram inspiradas com base neste versículo, já muitas mensagens foram transmitidas, já muitas campanhas foram transmitidas com base neste versículo, e é uma condição. Este versículo começa com uma condição. 2 de Crónicas 7:14. Já todos abriram? 2 de Crónicas 7:14. E diz-nos assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E se o meu povo orasse? E se o meu povo orasse? Será que estamos a orar como igreja? Não há dúvida que, certamente inspirados e com a capacitação que Deus nos dá através dos dons e capacidades que Ele nos dá, nós conseguimos fazer as coisas bem. Podemos estar aqui sentados e aparentar saúde, aparentar bom ambiente, aparentar uma espiritualidade sã. Mas se a gente fosse ao cerne da questão, será que estamos assim tão bem? Será que estamos assim tão sadios? Será que aparentemente alguém que esteja de fora, epá, olha aquela igreja reunida, consagrada ao Senhor, reverente na casa de Deus, todos num só objetivo, todos numa só coordenação. Aparentemente qualquer um que atravessasse nessa rua diria que sim. E nós cá dentro temos consciência que não é bem assim. Todos nós temos consciência, desde os mais jovens aos mais experientes, que estamos muito aquém. E se o meu povo orasse? E se o meu povo confessasse os seus pecados? E se o meu povo convertesse aos meus caminhos? Porque se isto não acontecer, nós continuamos aparentemente sadios, mas internamente doentes. Vou-vos dar um exemplo muito prático. A minha Kelly, quando era bebé, todos os bebés acredito que passem um bocadinho por isto, e as mamás aqui podem ter mais noção, perdoem-me os termos técnicos. Estamos a falar de uma bebé que, por causa das fraldas, por causa dessa fase, tinha muito, portanto, o rabito e não sei o quê, ficavam um bocadinho cegados. Não sei se é o termo próprio, mas pronto. Ela sofreu um bocadinho com isso. E nós, bota a pôr aqui a pomada mais eficiente do mercado, a recomendação médica, farmacêutica, e a gente punha todas as pomadas top, as mais caras, as mais caseiras, as mais XPTOs.
O que é certo é que a nossa menina continuava a sofrer. O que é certo é que a Kelly continuava ali, quase naquele contexto extremo de chagas, não é? Mas nós não conseguimos solucionar a questão. Mas estávamos a usar as pomadas mais eficientes, estávamos a usar aparentemente tudo o que desse certo. E ao partilhar com o irmão de Guimarães, o Toju, ele identificou à distância de um telefonema o que seria realmente o problema. E tinha a ver com a flora intestinal da menina, que não estava regulada. E então ele recomendou, para além da pomada, que era o tratamento exterior, ele recomendou algo que a menina teve que tomar para internamente regular a sua flora intestinal. Ok? Queridos irmãos, não adiantam nada as pomadas que a gente pôs no exterior da menina, até ao ponto, só no ponto onde nós começamos a tratar a menina de dentro para fora, do seu interior, quando realmente identificamos o pormenor de que ela tinha internamente um problema que não estava regulado. A partir do momento que isso foi tratado, o exterior ficou limpinho. E quando nós olhamos para este texto, e se nós acreditamos exatamente no que está aqui, porque é a palavra do Senhor e esta palavra é verdade, se eu individualmente não buscar o meu Deus de todo o coração, com toda a humildade, com toda a abertura e com toda a honestidade, individualmente, reconhecendo os meus maus caminhos, as minhas más decisões, o meu distanciamento do meu mestre, se eu não reconhecer isso, como é que nós, como igreja, podemos então procurar orar, buscar o nosso Deus de todo o coração, se individualmente nós não estamos a fazer esse processo? São dois estados, são dois como é que é dizer, duas áreas de ação. A nossa convivência e consagração individual e o nosso envolvimento como igreja. E diz aqui, se eu estou à porta e estou a bater, e como um médico, se ele está à porta e eu estou lá dentro doente, se eu não abrir a porta para ele entrar e cuidar de mim, se o Senhor Deus, nosso Jesus, está à porta desta igreja a bater, a pedir para entrar na nossa igreja, não de uma forma programática, não de uma forma planeada, não de uma forma de eventos, de estratégias, porque isso aparentemente a gente sabe fazer bem, mas na realidade não estamos a ir ao cerne, ao esqueleto da questão. Porque o que é certo é que às vezes os nossos jovens não estão tão motivados, o que é certo às vezes os nossos irmãos mais velhos estão esquecidos. Há aqui uma certa desarticulação e nós temos que orar. E se nós orarmos, se nós confessarmos os pecados que nós temos a nosso Deus e uns aos outros, se nós reconhecermos e buscarmos de todo o coração, nós então, estes redimidos, que supostamente somos nós, com o fogo do Espírito Santo e com a orientação do nosso Mestre, nós somos imparáveis. Por isso, irmãos, que nós possamos, hoje e agora, dobrar o nosso coração e orarmos ao nosso Mestre para que Ele cuide de mim e que a nossa igreja possa ser ricamente abençoada, não de uma forma aparentemente e exteriormente e reconhecida exteriormente, mas que de dentro para fora nós possamos regular a nossa flora espiritual para que as nossas chagas possam ser curadas pelo nosso Jesus. Amém. Vamos passar agora aos momentos de escola sabatina. Vamos ter o privilégio hoje de ter a lição dinamizada pelo nosso pastor e que todos possamos tirar proveito destes momentos de recapitulação.
Muito bom dia, irmãos, e todos aqueles que eventualmente nos visitem nesta manhã de sábado. É muito bom estarmos aqui, pela graça de Deus, e para revermos a lição da Escola Sabatina, cujo tema é extremamente importante. Mas antes de o fazermos, vamos só inclinar as nossas cabeças e vamos fazer uma pequena oração. Querido e amado Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que Tu nos dás, na Tua graça, de podermos estar aqui reunidos em Teu nome. Quão bom é sabermos que Tu estás aqui entre nós. Não porque tenhamos qualquer sentimento especial para detectar essa Tua presença, mas porque confiamos na Tua promessa que fizeste, de que lá onde 2 ou 3 se reúnem em Teu nome, Tu estás no meio deles. Agradecemos, pois, pela Tua presença e que a mesma possa ser sentida por cada um de nós. Te pedimos tudo e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, esta semana nós estudamos algo muito importante, que tem a ver com, aliás, todo o trimestre tem a ver com a unidade da Igreja. No entanto, esta semana estudámos uma oração muito conhecida e é chamada a oração sacerdotal de Jesus, que está no capítulo 17 do Evangelho de João. Pois bem, eu gostaria de fazer um bocadinho uma análise desse capítulo, mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu gostaria de dizer que este assunto da unidade da Igreja, aparentemente, escutem bem o que eu vou dizer, aparentemente é um assunto extremamente simples de compreender. Reparem, unidade. O que é que isto tem de complicado intelectualmente? Nada. Quando nós falamos de unidade, o que é que nós queremos falar? Bom, queremos falar disso mesmo, de unidade. Ou seja, aparentemente, qual é o problema em compreender este assunto? Pois bem, digo bem, aparentemente, este assunto é fácil de compreender. No entanto, ele é muito mais complexo do que nós imaginamos. E eu gostaria, nesta recapitulação, e já agora, os irmãos, cada um de vós se sinta livre de poder tomar a palavra, de poder partilhar qualquer coisa, portanto, terei todo o gosto em dar a palavra a cada um de vós, mas a ideia principal que eu gostaria de vos transmitir esta manhã é que esta unidade, embora aparentemente seja um assunto extremamente fácil de compreender, não é assim tão fácil de compreender assim. Reparem que, e vou fazer uma breve retrospectiva à história bíblica para compreendermos isso. Quando o Senhor Jesus abordou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, depois de eles terem pecado, nós conhecemos aquela grande promessa, a enorme promessa que lhes deu esperança e que vem registada em Gênesis capítulo 3, versículo 15, certo? Vocês recordam-se? Quando ele disse, porém inimizade entre ti e a tua semente, entre a tua descendência e o seu descendente. Ele te ferirá a cabeça, ele te esmagará a cabeça, mas tu lhe ferirás o calcanhar. Pois bem, muitos estudiosos da Bíblia consideram que esta promessa, feita pelo próprio Deus no Jardim do Éden, é o proto-evangelho. O que é que isto quer dizer? Foi o evangelho anunciado pela primeira vez. E reparem que aí Jesus disse que iria haver o quê? Uma inimizade. E uma inimizade entre quem? Pois bem, uma inimizade entre duas descendências. Que descendências são essas? Pois bem, a descendência da serpente por um lado e a descendência da mulher por outro. Bom, temos que muito bem saber identificar que descendências são essas. Sabem, a história bíblica, a partir do capítulo 3, mostra exatamente essa descendência. E logo a partir do capítulo 4, nós temos essa inimizade a começar a tomar lugar na história humana. O que é que nos fala o capítulo 4 de Gênesis? Fala-nos de Caim e de Abel, e o que é que Caim fez a Abel? Todos nós sabemos, matou-o. Temos ou não temos aqui uma inimizade? E aqui, amigos, deixem-me basear-me biblicamente nestes pontos que eu quero transmitir. Porque, não se esqueçam, estamos a falar sobre a unidade. Mas lembram-se também do que eu disse. O tema da unidade, embora aparentemente seja simples, não é assim tão simples quanto isso. Abram as vossas Bíblias, por favor, em 1 de João, no capítulo 3. Primeira de João, capítulo 3. E vamos ler os versículos 11 e 12. 1 de João, capítulo 3, e vamos ler os versículos 11 e 12. Diz assim, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. E depois, logo no versículo seguinte, no versículo 12, o apóstolo João faz aqui uma chamada de atenção. Diz assim, não segundo Caim, e depois o que é que ele diz a seguir? Que era de quem? Que era do maligno. Então reparem, aqui um autor bíblico inspirado está a dizer que Caim era de quem? Do maligno. E assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então reparem, falando de Caim, já agora um pequenino parênteses aqui.
Sabem que, infelizmente, muitos cristãos hoje em dia põem em causa a veracidade dos primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis. E dizem que não, isso é uma lenda, isso são mitos, etc. Pois bem, nós adventistas do sétimo dia, nós aceitamos a historicidade completa dos primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis. Reparem, se assim não fosse, por exemplo, João, quando falou de Caim como sendo um personagem real, estava pura e simplesmente a mentir. Então, se João, que é um apóstolo, mente ao falar de um personagem mítico como sendo real, então que credibilidade é que João nos oferece? Que credibilidade é que outros autores bíblicos que nos falaram do dilúvio, que nos falaram da criação, têm? Nenhuma. Aliás, nem o próprio Jesus Cristo tem credibilidade, porque ele disse, não ouviste o que foi escrito, que o Criador no princípio os fez homem e mulher? Então reparem, Jesus citou o quê? Gênesis capítulo 2. Então reparem, se esses relatos contidos em Gênesis 1 a 11 não são fidedignos, como alguns hoje afirmam, atenção, não sou eu que estou a afirmar, alguns afirmam infelizmente, então nesse caso todos os restantes autores bíblicos não têm credibilidade alguma, mas nem o próprio fundador do cristianismo tem credibilidade. Então nesse caso, sabe o que é que devemos fazer, se quisermos ser intelectualmente honestos, é pegar nestes autores bíblicos e no próprio Jesus e deitá-los para o lixo. E o que é que fica do cristianismo? Fica nada. Reparem como é que às vezes uma simples ideia errónea pode ter consequências tão dramáticas, tão trágicas. Bom, mas reparem, João afirma que Caim foi um personagem real e diz que ele era do maligno. Vamos ver o que é que Jesus disse de Abel. Vamos a Mateus 23, Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23. E aqui Jesus disse algumas coisas nada agradáveis para os líderes religiosos da sua época. E em Mateus, no capítulo 23, vamos ler só o versículo 35, diz assim: para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue de quem? O que é que lá diz a seguir? Do justo Abel. Reparem, Jesus a fazer referência a Abel como sendo um personagem real. Então, podemos acreditar na fidedignidade do relato de Gênesis 4, quando fala de Caim e de Abel? Claro que sim. É o próprio Jesus que se refere a Abel como sendo um personagem real. E mais, não só Jesus fala de Abel, como lhe associa um adjetivo. E o adjetivo é a palavra justo. Então, segundo Jesus, Abel foi um homem justo. Mas Caim era de quem? Era do maligno. Estão a ver aqui as duas sementes? Logo em potência no início da história humana. Que sementes? A semente da mulher e a semente da serpente. Então reparem, quando em Gênesis 3,15 o próprio Deus, falando para a serpente, falando para a serpente, mas indiretamente estava a falar, ou diretamente, estava a falar para Satanás, que estava escondido atrás da serpente. Reparem, quando o Senhor afirma ou fala destas duas sementes, destas duas descendências, destas duas proles, ele está a falar daqueles que iriam seguir a Satanás e daqueles que o iriam seguir a ele. Estão a entender? Ou seja, nós temos aqui a família humana dividida desde o início. Uns que vão seguir, portanto, o espírito de Caim, que era do maligno, e outros que vão seguir o espírito de Abel, que era justo. Estão a entender este ponto, irmãos? Este ponto é absolutamente fundamental para nós compreendermos toda a história bíblica. Todo o Antigo Testamento é uma história, um desenrolar de acontecimentos que mostram este grande conflito, ou melhor, esta inimizade entre dois grupos, entre duas sementes. Sim, irmão, por favor. Vou dizer uma coisa. Sim. Se tirarmos os alicerces de uma casa, ela cai abaixo. Com certeza. Logo, os 11 primeiros capítulos da Bíblia Sim. são o fundamento de todo o remanescente da própria Bíblia. Exatamente. Portanto, e se assim não fosse, Jesus Cristo não tinha qualquer fundamento de se basear completamente em todos os escritos do Antigo Testamento. Exatamente. Inclusive a própria criação, que é a Gênesis, tudo o que passa daí para diante, exatamente até ao fim dos tempos. Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, se nós negamos a veracidade dos primeiros 11 capítulos de Gênesis, reforço, portanto, nós pomos em causa toda a Bíblia. Está fora de questão. Portanto, não pensem, como alguns nos tentam fazer crer, que isso são coisas de só menos importância, isso não... O que é que importa se o dilúvio foi literal, se não foi literal? Bom, para mim importa. É que eu acredito naquilo que lá está escrito.
Bom, se alguém não quiser acreditar, bom, que não acredite, é problema dele. Mas eu acredito, porque eu sei que isto tem consequências trágicas se nós não acreditamos. Portanto, acredito num dilúvio literal, acredito numa criação literal, acredito em todos os personagens mencionados, desde Adão, por aí fora, e temos ali duas grandes genealogias, uma em Gênesis 4, outra em Gênesis 5. Se vamos deitar isso por terra, amigos, não fica nada da Bíblia, nada mesmo. Bom, mas o nosso tema hoje não é isso. Vamos voltar àquilo que estávamos a dizer. Portanto, estão a ver como desde o início da história bíblica nós temos duas descendências. A descendência da serpente, atenção, quando falamos em descendência, não quer dizer que o diabo tenha descendentes literais. Quando nós falamos da descendência da serpente, estamos a dizer pessoas cujo caráter reflete o caráter de Satanás. E quando falamos na descendência da mulher, estamos a falar de pessoas que na sua vida refletem o caráter de Cristo. Está claro este ponto? Então reparem, ao longo de toda a história bíblica nós temos esta inimizade entre estes dois grupos. E amigos, deixem-me dizer-vos aqui uma coisa que às vezes parece que fica um bocadinho escamoteado na nossa mente. Foi o próprio Deus que disse que entre dois grupos iria haver o quê? Ora, digam-me outra vez qual é a palavra-chave. Inimizade. E sabem uma coisa? Muitas vezes nós tentamos fazer amizade daquilo que o próprio Deus definiu que iria ser uma inimizade. Não dá para fazer amizade com aqueles que são do inimigo. Ponto final, parágrafo. Acabou. Não há discussão. E este tem sido o drama de, muitas vezes, do povo de Deus ao longo dos séculos. Dou-vos um exemplo. Quando nós, no início do capítulo 6, nós temos a descrição de que os filhos dos homens se começaram a apaixonar pelas filhas dos homens, o que é que isso deu? Deu uma corrupção tal que o Senhor se viu obrigado a destruir o mundo inteiro por um dilúvio. Uma corrupção total, exatamente. E agora reparem, a grande questão é, quem eram os filhos de Deus mencionados? Venham ver o texto, Gênesis capítulo 6, venham ver com os vossos próprios olhos. Gênesis capítulo 6. Vocês dirão, mas o que é que isto tem a ver com o assunto da lição desta semana? Tem tudo a ver, amigos, já irão ver. Talvez a minha forma de apresentar a lição seja um bocadinho não ortodoxa, mas vocês irão compreender. Gênesis capítulo 6, e vamos ler o versículo 1. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, versículo 2, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhes agradaram. A questão-chave que nós nos devemos colocar aqui é esta. Quem eram estes filhos de Deus aqui mencionados no versículo 2 e quem eram estas filhas dos homens? Sabem, se vocês, não sei se já vos aconteceu vocês terem diálogo com pessoas evangélicas, com as testemunhas, sabem o que é que eles dizem, interpretando este texto? Uma aberração total. Sabem o que é que eles dizem? Dizem que estes filhos de Deus eram anjos, anjos que vieram do céu e engravidaram as mulheres cá na terra. É o que dizem. Eu pergunto, isto tem algum nexo? Quando o próprio Senhor Jesus, em Mateus 22, deixou bem claro que os anjos não se casam nem se estão em casamento. Isto não faz sentido absolutamente nenhum. Então, se esta interpretação não faz sentido, qual é a interpretação que faz sentido? Bom, pois bem, basta olhar para o contexto. E o contexto, o capítulo 6 vem após o capítulo 5, e o capítulo 5 contém uma genealogia. Contém a descendência de Adão a partir do seu filho Sete, que foi aquele que substituiu Abel. Aliás, o próprio nome Sete em hebreu significa substituto de, ou posto no lugar de quem? De Abel. Então, no capítulo 5, nós temos os descendentes de Adão através do seu filho Sete. Sabem que descendência é essa? É a descendência santa, é a descendência crente. Eram os filhos de Deus, mencionados em Gênesis 6:2. Mas as filhas dos homens eram as mulheres da descendência de Caim, mencionada em Gênesis capítulo 4, que é a primeira genealogia que aparece na Bíblia, em Gênesis 4. Então o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui um processo em que os filhos de Deus, ou seja, os descendentes de Sete, começam a sentir-se atraídos pelas filhas dos homens, que eram a parte feminina da descendência de Caim. O que é que começa, por outras palavras, o que é que começa a haver aqui? Começa a haver uma união entre dois grupos para os quais o Senhor tinha dito que haveria entre eles o quê? Inimizade. Só que aqui o diabo vai procurar fazer com que os filhos de Deus façam amizade com quem não deveriam fazer amizade. Por outras palavras, sabe o que é que Gênesis 6:2 nos está a descrever? Casamentos mistos entre crentes e descrentes. E olhem a desgraça que isto deu. E depois, ao longo da história, nós temos cada vez que o povo de Deus começou a querer fazer amizade com os descrentes, deu sempre barracada. Desculpem-me a expressão. Sempre.
Ao ponto de o apóstolo Paulo, e vou ser breve, na sua segunda epístola aos Coríntios, 2 de Coríntios capítulo 6, venham por favor ver esse texto comigo, 2 de Coríntios no capítulo 6, e a partir do versículo 14 e até ao versículo 18, leiam por favor com os vossos próprios olhos, irmãos, o que aí está escrito. 2 de Coríntios no capítulo 6 e nos versículos 14 a 18. Diz assim: não vos ponhais em julgo o quê? Desigual. Com quem? Com os incrédulos. Pergunto, a descendência de Sete representava quem? Representava aqueles, reparem que no final do capítulo 4 é dito que desde que Sete nasceu se começou a invocar o nome do Senhor. O que é que se quer dizer? Que Sete, pela graça de Deus, foi alguém que no seu caráter imitou o seu irmão falecido, ou seja, Abel. Então os descendentes de Sete vão ser, e durante muito tempo, pessoas tementes a Deus. Quando eles começaram a ligar-se à descendência de Caim, então aí começaram a corromper-se. Então, temos então os crentes representados pela descendência de Sete e temos os incrédulos representados pela descendência de Caim. E agora repare o que é que o apóstolo Paulo está aqui a dizer. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque quando que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Reparem, que harmonia que pode haver entre Abel, que era de Deus, que era justo, e Caim, que era do maligno? Não pode haver, não há possibilidade. E nós hoje queremos fazer o impossível. Mais, pior ainda, nós queremos ir contra a vontade de Deus. Deus disse que há inimizade. E nós queremos dizer, não Senhor, tu enganaste, eu vou provar que é possível fazer amizade com essa gente. Amigos, somos doidos, loucos. Estamos aí contra um assim, diz o Senhor. Não dá para fazer amizade com esta gente. Agora, atenção, não me interpretem mal. Será que devemos partir em cruzada contra essa gente e destruí-los e matá-los a todos? Não. Deus nos livre disso. Devemos até respeitar, aliás, há um texto em Romanos 12, 18, diz: tanto quanto possível, tendo paz com todos os homens. Se tem que haver guerra, que sejam eles a iniciar a guerra, não nós. Mas o facto de nós os respeitarmos não significa que temos que andar juntinhos com eles, como bons amigos. Amigos, simplesmente não funciona. E olhem aqui o que Paulo continua a dizer. Versículo 15, ou comunhão do crente com o incrédulo, versículo 16, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Já agora, um pequeno parênteses, muitos têm lido este texto e interpretado corretamente, aliás, que isso significa que não deve haver casamentos mistos, como há bocadinho eu disse, entre crentes e descrentes. É um facto. E sabem que Ellen White tem um capítulo muitíssimo forte, uma linguagem fortíssima. No livro Lar Adventista há um capítulo, procurem, se não acreditam naquilo que eu estou a dizer. Livro Lar Adventista há um capítulo, diz lá, casamentos proibidos, é o título do capítulo. Onde ela, nos termos mais fortes, diz que é absolutamente proibido a um crente unir-se a um descrente. Agora, atenção, se bem que isso se aplica a relações conjugais, é óbvio, não fica restrito a relações conjugais. Por exemplo, relações comerciais, onde se forma uma empresa em que os sócios, uns são crentes, outros são descrentes. Não funciona. Ponto final, parágrafo. E todos aqueles que já experimentaram isso por essa via podem certamente dar testemunho de que a coisa não funciona. Sabem porquê? Porque o paradigma intelectual, o paradigma espiritual, o paradigma moral de uns e de outros não colide, não juntam um com o outro. E quando se tenta fazer parecer que junta, normalmente é quando o crente cede ao descrente aquilo que nunca deveria ceder, que era em princípios morais. Não funciona. E quem diz relações comerciais, diz relações diplomáticas, seja do que for, simplesmente não funciona. Deixem-me ler ainda o versículo a seguir, os versículos 17 e 18. Diz assim, reparem agora o que é que o apóstolo diz em nome do Senhor. Por isso, versículo 17, por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Qual é o conselho de origem divina que nos é dado aos crentes? Devemos fazer o quê? Juntar-nos ou separar-nos? Separar-nos. Está lá escrito nas vossas Bíblias ou é só na minha? Amigos, isto é muito sério. Isto é muito solene. Reparem, lembram-se de Jesus ter dito que assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem? Lembram-se disso? Mateus 24, Lucas 17.
Qual foi o processo pelo qual o diabo conseguiu corromper o povo de Deus antes do dilúvio? Foi levar os crentes a juntarem-se aos incrédulos. Qual é o processo que vocês julgam que o diabo está a usar nos nossos dias? Eu não digo vai usar, está já a usar nos nossos dias para corromper o povo de Deus. É nos fazer juntar aos incrédulos, àqueles que não pensam como nós. Isso é terrível. Agora, vocês dirão, pastor, desculpe lá, mas não estou a perceber. Mas o que é que isto tem a ver com a unidade da igreja? Bom, vamos agora entrar num assunto ainda mais delicado. Venham abrir comigo as Bíblias em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. E aqui em Mateus 13 nós temos algumas parábolas que Jesus contou, e entre essas parábolas temos aqui uma parábola que, enfim, já chamou a atenção de muitas pessoas e continua a chamar a atenção porque ela é extremamente pertinente, que é a parábola do joio. Vamos ler, portanto, Mateus 13, a partir do versículo 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, reparem bem, enquanto os homens dormiam, e aqui atenção, este dormir temos que interpretar de forma figurada, não é dormir literalmente, fisicamente, é o sono espiritual. É a pessoa estar distraída, é um mínimo, embotada na sua mente espiritualmente. Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não! E eu dei mais ênfase ao não porque veio um ponto de exclamação à frente. O que significa que é um não perentório, um não enfático. Não! Replicou ele: para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos, reparem, juntos, até à colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Fim da parábola. E eu faço-vos a pergunta: vocês acham que os discípulos, quando ouviram Jesus contar esta parábola, eles perceberam imediatamente o que é que Jesus quis dizer? Sim ou não? O que é que vocês acham? Perceberam ou não perceberam? Não perceberam. É verdade. Sabem porquê que nós podemos afirmar isso? Porque no mesmo capítulo 13 e no versículo 36, venham lá ver comigo o que é que lá está escrito. Mateus capítulo 13 e versículo 36 diz assim: então, despedindo as multidões, quem é que despediu as multidões? Jesus. Foi Jesus para casa. E chegando-se a ele os seus quem? Discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Porquê que vocês acham que os discípulos pediram a Jesus para lhes explicar a parábola? Porque não tinham percebido. Atenção, não tinham percebido, mas aquilo ficou-lhes lá a trabalhar na mente. Eles davam, eu acredito, irmãos, se não concordarem comigo, estão à vontade. Eu acredito que aquilo deu voltas e voltas e voltas e voltas na cabeça deles, eles tentavam perceber e não chegavam lá. O que será que Jesus quis dizer com aquilo? E sabem uma coisa, amigos? Eu penso que nós hoje, olhem bem o que eu vou dizer, nós hoje precisamos tanto quanto os discípulos de outrora de perceber bem esta parábola. E agora reparem, perante este pedido que os discípulos fazem a Jesus, Jesus não certamente se deixa comover, se deixa enternecer pelo pedido que os discípulos lhe fazem. Reparem, nunca Jesus se negou, ou na maior parte das vezes não se nega quando nós queremos alguma explicação da parte dele. Mas aqui, reparem, Jesus vai responder, e reparem o que é que diz o versículo 37. E ele respondeu. E que resposta é que Jesus vai dar? A resposta que Jesus vai dar é uma resposta em que ele vai explicar, tintim por tintim, a parábola do joio. Repare, ele vai pegar nos elementos figurados da parábola e vai dizer: olha, isto significa isto, aquilo significa aquilo, isto. Querem ver? Vamos ver. Versículo 37. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é quem? É o Filho do Homem. Primeiro elemento da parábola explicado. Ou seja, o semeador é o próprio Senhor, é o Filho do Homem. Versículo 38, o campo é o quê? É o mundo. A boa semente são quem? Os filhos do reino. E o joio são quem? Pergunto. Já agora, vamos ler o resto da explicação. Versículo 39, o inimigo que o semeou é quem? É o diabo. A ceifa é o quê? É a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pergunto, Jesus explicou tintim por tintim a parábola, sim ou não? Claramente. Agora, eu quero que a vossa atenção se prenda uma vez mais para o versículo 39.
8. A boa semente são quem? Os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. O que é que está aqui? Lembram-se das duas descendências que eu falei há bocadinho? Estas duas descendências existem e sempre existiram dentro da Igreja de Deus. Agora eu pergunto, se foi o próprio Deus que disse que entre uma descendência e outra não pode haver amizade, mas sim inimizade, vocês acham que dentro da Igreja é diferente? Reparem, eu só vos estou a pôr perguntas para vocês que são pessoas pensantes, que são inteligentes, possam pensar por vós mesmos. Acham que é possível haver entendimento? Isto não é possível. E agora pasmem com uma declaração que eu vou ler. Conhecem este livrinho? Se não têm, compram-no. Se não o leram, leiam. Eventos finais. Pequenino, mas é poderosíssimo. Eu vou ler. Capítulo 12 deste livro, repito, Eventos Finais, é uma compilação dos escritos de Ellen White. E aqui neste livrinho, no capítulo 12, que tem como título A Sacudidura, escutem o que é que aqui está. Mas escutem bem. Eu uma vez estava a falar com alguém, até uma pessoa com responsabilidades muito elevadas no seio da nossa igreja. Não é pastor, é membro leigo, mas tem responsabilidades muito elevadas. E eu citei de cor esta passagem. Ele olhou para mim com os olhos arregalados e disse, mas isso está mesmo escrito? Eu disse, está. Ele nem queria acreditar que isso está escrito. Mas está. Olha aqui, página 149. Se alguém não acreditar, pode vir ter comigo no final que eu mostro. Escutem bem o que aqui está. Introduzir-se-ão divisões na igreja. Desenvolver-se-ão dois partidos. Dois partidos aonde? Na igreja. Então eu pergunto, que tipo de unidade é que estamos à espera que aconteça na igreja? Então estão a ver que o assunto da unidade da igreja não é assim tão simples e linear como parece? É mais complexo? Porque aqui alguém escrito sob a inspiração de Deus diz, eu vou repetir o que é que está cá escrito, que se introduzir-se-ão divisões na igreja e desenvolver-se-ão dois partidos. Querem que eu leia o resto da citação? Eu vou ler. O trigo e o joio crescerão juntos para a ceifa. Sabem porque é que vai haver divisões na igreja e que há dois partidos? Porque é o partido do trigo e o partido do joio. E estes dois partidos nunca, repito, nunca estarão de acordo um com o outro. Então, se estão à espera de uma unidade global, desenganem-se, vocês estão completamente iludidos e enganados. Porque essa unidade, esqueçam-na, é para esquecer. Sabem que unidade vai haver? A unidade que vai haver, e pela qual Jesus orou, em João 17, é que os verdadeiros filhos de Deus, ou seja, o trigo, esses sim vão estar bem unidos uns aos outros, cada vez mais. E sabem uma coisa? Não fica por aqui. O joio também vai estar cada vez mais unido uns aos outros. Mas entre este grupo e este, o abismo será cada vez maior. É esta a realidade. E não se deixem enganar por isto, irmãos. Porque quaisquer que pensem que a unidade é uma unidade entre todos aqueles que hoje são membros da igreja, estão, repito, enganados, redondamente enganados. Isso nunca irá acontecer. Nunca. E agora? Em que é que ficamos? Bom, amigos, em que é que ficamos é que cada um de nós tem que fazer as suas escolhas pessoais. Sim, irmão. Também sabemos isso. Porque é importante. E eu esta semana, não sei porquê, que me veio uma experiência à mão que fez-me refletir especialmente sobre a lição de quinta-feira. E eu vou ser muito rápido. Há um colportor que vai para uma zona do Amazonas muito remota, onde as pessoas têm muito dinheiro, mas não têm onde a gastar. E então o colportor foi para lá e rapidamente vendeu tudo que tinha. Entretanto, estava sentado em frente à igreja, que não tinha que fazer praticamente, e tinha a igreja de um lado, católica, e a igreja adventista do outro. E então ele pensou, poxa, eu corri esta terra toda, não era grande, e não fui falar com o padre. E então ele falou com o sacristão para ver se podia uma audiência para falar com o padre. E o padre aceitou essa audiência, para ser muito rápido. Certo. E então ele disse, olha, eu vou recebê-lo na biblioteca. O colportor apresentou-lhe os livros, eram 3 livros. Um deles era o Grande Conflito. E o padre disse-lhe, olha, o melhor desses livros que você tem aí é este, é o Grande Conflito. E puxa numa gaveta, abre um livro e mostra-lhe o Grande Conflito, todo rompido, já. E ele disse, começaram a falar e disse assim, agora venha cá. E ele mostrou-lhe toda a coleção da Sra. White, o padre. E então ele disse, olha, ainda há pouco tempo tivemos uma reunião de padres.
E na madrugada juntámos-nos muitos dos que estavam nessa reunião e estivemos a falar das profecias à luz da ajuda da senhora White. E o consultor perguntou, então porquê é que o senhor não vem para a igreja adventista? E ele disse, nós não vamos para a igreja adventista porque a igreja ainda não está preparada. Mas quando surgir o sai dela, povo meu, estejam descansados, que vai haver muitos homens e mulheres que são fiéis ao Senhor e que vão para a igreja adventista. Ainda na última terça-feira eu disse isso mesmo, irmãos, aqui, e tenho dito várias vezes. E já agora, irmãos, o irmão Joel tocou num ponto muitíssimo importante. E eu vou enfatizar, se o irmão me permite, já dou a palavra, que é esta. Dentro da igreja do Senhor há trigo e joio, como acabámos de ver. Mas lá no mundo também há trigo ainda. É por isso que aquele apelo que nós encontramos em Apocalipse 18:4, que diz, sai dela, povo meu. Sai dela quê? Povo meu. Meu de quem? De Deus. Então o que é que isto quer dizer? Que há povo de Deus lá fora. E aqueles que têm estado aqui a estudar o grande conflito às terças-feiras, e tenho pena que mais irmãos não possam vir para estudarmos este livro extraordinário, nós vimos ainda no capítulo último que estivemos a estudar, que Ellen White diz, onde é que está a maior parte dos seguidores de Cristo hoje em dia? E ela responde, sem dúvida, nas igrejas que compõem a fé protestante. Vocês conseguem perceber o impacto que isto tem? A maior parte, ela diz noutra frase, a grande massa dos seguidores de Cristo está nessas igrejas. Reparem, não está na igreja Adventista do Sétimo Dia, está nessas igrejas. E agora pasmem, faltam 5 minutos, não é? Ou menos, ok. Olhem aqui, eu vou ler aqui esta citação. Será admitido, no final do capítulo 12 da sacudidura, será admitido um grande número de pessoas que nestes últimos dias ouvirem a verdade pela primeira vez. E agora escutem esta outra citação. Estandarte após estandarte era arrastado no chão à medida que grupo após grupo do exército do Senhor se juntava ao inimigo. Sabe o que é que isto quer dizer? São aos magotes as pessoas que irão sair desta igreja para se ir embora. Numa citação do grande conflito, Ellen White diz que quando vier a tempestade, e sabem que tempestade é essa? Quando sair o decreto dominical, primeiro nos Estados Unidos e depois será aceito em todas as nações, pelo menos da cristandade, se não mesmo do mundo inteiro, quando vier a tempestade, uma classe numerosa abandonará a igreja. Classe numerosa, quer dizer que é a maioria. E aqui ela está a dizer, estandarte após estandarte era arrastado no chão, à medida que grupo após grupo do exército do Senhor se juntava ao inimigo. E agora escutem. E tribo após tribo das fileiras do adversário se unia ao povo de Deus que guarda os mandamentos. Outra frase. Os lugares vagos nas fileiras, o que é que quer dizer estes lugares vagos? Ou seja, essa classe numerosa que há de sair, vão sair, amigos. Repare, isto é triste dizê-lo. E eu gostaria que ninguém saísse. E mais, eu espero não fazer parte daqueles que sairão. Isso é o mais importante. Mas o que é que ela está aqui a dizer? Que aqueles que sairão vão deixar lugares vagos na igreja. Mas atenção, os lugares vagos nas fileiras serão preenchidos pelos que foram representados por Cristo como tendo chegado na hora 1/10. Há muitos com quem o Espírito de Deus está lutando. Esses que o irmão Joel referiu e muitos outros que estão ainda em Babilónia vão vir cá para dentro para preencher o lugar daqueles que saíram. Por outras palavras, o que é que vai acontecer? Uma migração nos dois sentidos. Aqueles que estão hoje dentro da igreja e que vão sair e aqueles que estão lá fora e que vão entrar. E o que é que fará a diferença? Ou melhor, porquê que aqueles que estão cá dentro irão a sair? Esta é a última citação e vou terminar. Olhem aqui, isto é para nos fazer refletir a cada um de nós. Não vai longe o tempo em que a prova sobrevirá a toda a alma. Que prova? A marca da besta nos será recomendada com insistência. Reparem que aqui nem fala de imposta, será recomendada. Ou seja, muitas pessoas virão até... Olha, tu não és louquinho da cabeça, então tu estás a pôr em causa a tua vida, a subsistência da tua família. Tu vais perder o teu emprego, a subsistência da tua família, por causa de quereres guardar um dia, o sábado. Então, mas o que é que faz? Toda a gente hoje respeita o domingo. O que é que importa, ser o sábado ou ser o domingo? Muitos vão vir com insistência fazer-nos recomendações para nós fazermos isso. E sabem, se nós não soubermos que não é o dia que está em causa, mas é o Senhor a quem nós adoramos. Adoramos o Senhor do sábado ou o Senhor do domingo? Essa é que é a grande questão. É que o Senhor do sábado é Jesus Cristo, o Senhor do domingo é Satanás. A quem é que eu adoro? E agora escutem aqui. Os que passo a passo cederam às exigências do mundo, ou seja, e cederam às exigências do mundo porquê? Porque se começaram a unir com
a tal descendência. E se sujeitaram a costumes mundanos, não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se a escárnios, insultos, ameaças de prisão e morte. Porque é que uma classe numerosa nos abandonará? Porque quando chegar esta prova, ui amigos, vamos ter a oposição do mundo inteiro. E só quem estiver verdadeiramente firme, só quem verdadeiramente estiver fundamentado na verdade, é que dirá, bom, eu prefiro morrer pela verdade a renegar a minha fé. Vocês acham que alguém será capaz de dar a sua vida por uma crença que não tem lá muito bem a certeza se aquilo é verdade ou não? Alguém vem e diz, olha, meu amigo, é simples, tens que escolher ou a tua fé ou a vida. Ou a fé ou a morte. E a pessoa começa a pensar, epá, espera lá, então, mas eu vou morrer por causa de quê? E fica ali em dúvidas se aquilo que crê é realmente verdadeiro ou não. Amigos, essas pessoas não vão conseguir subsistir. Impossível. Agora, se eu tiver firmes convicções naquilo em que eu creio, mesmo perante a morte, eu não tenho problemas em decidir. A decisão está tomada. Querem matar, matem-me. Mas a minha fé não renego. O que é que aconteceu com os 3 companheiros de Daniel, em Daniel 3? Um decreto de morte estava diante deles, sim ou não? Ou vocês se inclinam diante da estátua do rei Nabucodonosor ou morrem? Eles foram levados à presença do rei. E o rei disse, o que é que se passa convosco, amigos? Ele conhecia-os muito bem, o rei. E a resposta deles foi, olha rei, não vamos discutir contigo. Eles perceberam claramente que não valia ali a pena entrar numa guerra de argumentos. Eles disseram, olha, se tu nos quiseres fazer entrar na fornalha, tudo bem, olha, sabes uma coisa? Nós acreditamos no Deus a quem servimos, que Ele nos pode livrar da batalha. Mas mesmo que Ele não nos livre, de uma coisa pode estar certa, ó rei, diante da tua estátua não nos inclinaremos. Assunto encerrado, ponto final, parágrafo. Agora faz o que tu quiseres. E o rei disse, é assim, 10 vezes mais forte a fornalha, eles foram lá para dentro. Quem é que entrou lá com eles? Vocês acham que o Senhor Jesus não estará disposto a entrar connosco na fornalha da aflição, pela qual teremos que passar? Amigos, o assunto é sério e muito solene. De que lado é que nós estamos? Oxalá possamos estar do lado certo. Mas fiquem sabendo uma coisa, a unidade da igreja é algo muito bonito. É algo pelo qual nós devemos todos orar, como Jesus orou. Mas fiquem sabendo, a unidade é entre os verdadeiros e genuínos filhos de Deus. Não é com a massa toda, porque muitos daqueles que hoje estão sentados ao nosso lado, oxalá que não seja o caso com ninguém, um dia vão nos deixar. Porque não vão conseguir suportar a pressão enorme que será feita contra eles. Precisamos ser daqueles que não se deixam ceder. E que Deus nos ajude, porque será com esses que a unidade, aí sim, será uma realidade total e absoluta. Que Deus nos abençoe.
Agradecemos a estes jovens pela participação que nos trouxeram, pela bela melodia que nos trouxeram, que o Senhor os possa abençoar e possam continuar a louvar o nosso Deus através da música. Também passo a anunciar as ofertas que temos sobre a mesa. Temos uma oferta para as obras da igreja e outra para o que for mais necessário, no total 120 euros. Para darmos agora fim aos momentos da Escola Sabatina, vamos cantar o hino número 400. Quero ter Jesus comigo. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, nós estamos muito, muito gratos, Senhor, por estes momentos abençoados que já nos deste o privilégio de viver aqui durante este momento da Escola Sabatina. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que continua a ser, como sempre foi e sempre será, uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Obrigado porque através dela nós podemos conhecer a realidade do mundo em que vivemos. Obrigado, Senhor, porque através dela nós podemos saber que em toda a história humana não houve 3, nem 4, nem 10, nem 1000, nem 10.000 religiões, só 2 religiões. A religião dos fiéis e verdadeiros e a religião dos infiéis. A religião daqueles que te querem amar de todo o seu coração, forças, alma e entendimento. E a religião daqueles que são do maligno. Ó Senhor, por favor, ajuda-nos de uma forma séria, honesta, a fazermos um exame ou permitirmos que o Teu Espírito nos sonde, como Davi pediu no final do Salmo 139. Sonda-nos, ó Deus, e vê o nosso coração, vê se há nele algum caminho errado e guia-nos pelo caminho do bem. Senhor, por favor, sonda o nosso coração. E que, se nós pudermos perceber, Senhor, pela influência da convicção do Teu Espírito, que há alguma coisa em nós que não está bem, por favor, Senhor, dá-nos a humildade para nós podermos, Senhor, confessar esse problema a Ti e assim nos vermos livre dele para todo o sempre. Ó Senhor, ajuda-nos a estar prontos quando Tu vieres. E para isso, Senhor, que o Teu Espírito possa continuar a habitar em nós, que nos possa, acima de tudo, transformar, provocar em nós uma obra de reforma como só Tu podes fazer e que nós possamos permitir que o Teu Espírito opere em nós o querer e o efetuar segundo a Tua boa vontade. Senhor, que nenhum de nós possa fazer parte daqueles que um dia abandonarão a igreja. Ó Senhor, ajuda-nos, mesmo que venham lutas, e elas virão, nós sabemos,
Nenhuma dessas lutas será superior àquelas que o nosso próprio Salvador e Senhor Jesus Cristo enfrentou quando esteve aqui entre nós. Por isso, Senhor, ajuda-nos a olhar para o autor e consumador da nossa fé, para não nos animarmos e seguirmos em frente até à vitória final. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém.